aí no Data Show, para você ir pensando, refletindo. Mas antes da gente ler o texto de Gênesis, eu quero ler um outro texto para você, que está aqui, que está nos assistindo. Depois eu digo qual é o capítulo. Achou o capítulo 5 de Gênesis? Esse é o mais fácil que tem, né? Mais fácil que isso, só Salmo. Abre o nome da Bíblia ou então Apocalipse lá no final. Agora preste atenção aqui que eu vou ler um outro texto bíblico numa versão mais atualizada. Preste atenção. E eu peço, por favor, que você não se levante agora. Nem para beber água. Segura um pouquinho aí. Não vá no sanitário agora, não. Segura um pouco. Aquieta aí, para ouvir a voz do Senhor. Diz assim: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que o sol, que a luz do sol, que a luz da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Lembre do Criador quando os teus cabelos estiverem brancos, quando os seus braços, que sempre te defenderam, começarem a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão mais fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. Lembre-se do Senhor quando a sua vista ficar tão fraca que você não poderá mais ver as coisas com clareza. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou até a música tocando. Levantará cedo com os passarinhos começando a cantar. Então você terá medo de lugares altos, terá medo de caminhar por lugares perigosos, até o seu caminhar será perigoso. Os seus cabelos vão ficar grisalhos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebentar, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Tudo é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Uma linguagem diferente, né? Mais clara. Eu li Eclesiastes capítulo 12, que fala sobre como é a nossa vida, como são os dias da nossa vida. E o salmista fala que os dias da nossa vida passam voando. O salmista diz que a nossa vida é como um sopro. É rápido demais. Quero te convidar agora a ficar em pé para a gente ler capítulo 5 de Gênesis. A minha intenção era ler boa parte do capítulo, mas eu vou me ater a partir do verso 18. Gênesis 5, a partir do verso 18. Diz assim, a partir do verso 17: todos os dias de Malaleel
foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Ou seja, quando ele estava com 162 anos, teve um filho, colocou o nome de Enoque. E depois que gerou Enoque, viveu Jared ainda mais 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e então morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu mais 300 anos. Teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Que o Senhor abra os nossos olhos e nos abençoe com a sua santa palavra. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Semana passada, todos fomos tomados pela notícia do voo que transportava mais de 60 pessoas, para ser mais exato, 62 pessoas, e todas elas morreram, não sobrou ninguém. Esta semana, eu acho que sexta-feira, outro voo, agora morrendo 5 pessoas. Ontem, aos 93 anos, morreu Silvio Santos, um ícone na TV, na comunicação. Mas eu quero dizer para vocês que a vida não é não somente é feita de vida, mas também de vida e morte. Quando você olha o capítulo 5, você vai vendo quantas pessoas foram nascendo, quantas pessoas viveram, quantas pessoas geraram filhos, e você vai ver que muitas delas, a maioria esmagadora delas, viveram muitos e muitos anos. Talvez não fosse a mesma contagem cronológica como nós temos hoje, mas o fato é que elas viveram muitos anos e morreram. Cada dia que a gente vive é um dia a menos para a gente. E a gente sabe disso. Se a gente conseguir emplacar hoje, estamos mais próximos da nossa morte. Se a gente conseguir emplacar o dia de amanhã, estaremos mais próximos ainda. E assim é a vida de todo ser humano. Nós estamos por um fio. As histórias que a gente fica sabendo, dos relatos dos familiares daquelas pessoas, das 62 pessoas que pegaram aquele voo, são as mais incríveis. Por exemplo, um casal tinha casado no dia anterior, ia para a lua de mel, acabou, morreu. Assim é a nossa vida. Um grupo de médicos ia para um congresso, acabou, morreu. E são muitos casos, são muitas histórias. Esta é a vida do ser humano. Mas parece que a gente está vivendo os dias nessa terra, que por mais que a gente saiba que essa é a certeza mais, desculpe a redundância, a certeza mais certa que a gente tem, que nós vamos morrer, a gente está vivendo os dias como se isso não fosse acontecer.
Por mais que a gente saiba disso, por mais que a gente vá em funerais e a gente participe e veja o choro das pessoas, parece que isso nunca vai acontecer conosco. Mas vai. Em algum momento isso vai acontecer com a gente também. A morte é o pior inimigo nosso. A morte é triste, é dolorosa, é cruel, é amarga. O luto é terrível. Tem gente que passa anos e anos e não consegue superar o luto, porque é uma marca maldita que a gente tem que enfrentar, a morte. Machuca, faz a gente chorar, causa desesperança. Essa é a certeza que nós temos. Nós vamos morrer. Qualquer momento a gente vai partir para a eternidade. Mas a vida fala de um grupo, nós não temos ideia de quantas pessoas, desde Adão até a gente hoje, quantas pessoas já nasceram e já viveram nessa terra. Não temos nem ideia. Se são bilhões, trilhões, quadrilhões, não temos ideia. Mas sabemos que praticamente todas elas passaram pela morte, exceto 3. E aqui nós encontramos a história do primeiro deles, Enoque. O segundo, Elias. Enoque, o texto fecha aqui nele e mostra como era a vida desse homem. E não pense, porque a gente tem uma certa, ia dizer mania, mas não sei se eu posso substituir por outra palavra, achar que os tempos de antes eram melhores do que o nosso. Quando a gente vai ficando velho, ainda mais, a gente fala, o tempo bom era o tempo. Essa geração de Enoque foi uma das piores gerações que existiu. Tanto é que logo depois veio o quê? Alguém sabe? Não. Veio o dilúvio, que Deus exterminou com toda a raça humana. Logo depois, não foi muito tempo não. Essa era uma geração que vivia distante de Deus, rebelde, uma geração desobediente, que não se lembrava de Deus, que não queria nada com Deus. Então essa geração passada foi uma das piores gerações que nós já tivemos sobre a terra. Mas eu quero te dizer que foi nesse contexto, foi nessa geração que Enoque nasceu. Foi nessa geração que Enoque viveu. E o texto nos mostra que Enoque não se moldou ou não se amoldou conforme o estilo dessa geração. Presta atenção, Enoque nasceu. A Bíblia fala quem foi o pai dele. Cresceu, se tornou um homem, amadureceu, namorou, casou, teve filhos e teve filhas. E o estilo de vida desse camarada é algo impressionante. Quem aqui é casado, levanta a mão. Quase todo mundo. Não vou perguntar quem quer casar, não, para... Você já tem um currículo atrás aí. Nasceu, cresceu, namorou, constituiu família, casou, teve filhos, a maioria teve filhos. Esse foi o tempo de Enoque. Foi a vida de Enoque. Mas Enoque tinha uma coisa diferente. Irmãos, eu conheço poucas pessoas, sabe, que a gente consegue ver Jesus estampado nela. Eu conheço poucas pessoas assim. Eu conheço algumas pessoas que
a presença dela, você sente o cheiro de Jesus. São poucas, mas eu conheço gente assim. Eu conheço pessoas que quando ele abre a boca, ou ela, a pessoa, abre a boca, você sente o Espírito Santo jorrar, a fonte de água viva jorrar. Gente parecida aqui com Enoque. Enoque nasceu, cresceu, ficou homem, se casou, constituiu família, e tem uma coisa interessante: desapareceu. Desapareceu. Diz o texto, olha que o texto diz, que andou Enoque com Deus. Tem alguns intérpretes que diz que, mais ou menos assim, que Enoque ia andando quando Deus o levou para si. Desapareceu. Desapareceu. Enoque não era um anjo, Enoque não era um ET, não era um arcanjo, não era um querubim. Enoque era homem como a gente, de carne e osso. Mas Enoque conseguiu pôr no coração de Deus uma alegria imensa, de Deus dizer assim: não, o mundo não merece esse cara. O jeito que esse homem vive, o mundo não merece. E enquanto ele ia andando, Deus o toma para si, e ele não enfrentou a morte, ao contrário de toda a sua geração. Não morreu. Antes de você morrer, você precisa fazer 3 perguntas entre você e Deus. Sabe, não sei quantos espelhos tem na sua casa, mas lá em casa tem espelho para dedéu. E mesmo assim parece que não dá, porque eu já vi quando a mulherada está em casa, parece que não dá, os espelhos da casa. Mas sabe que uma coisa interessante do espelho é que nenhuma fotografia nesse mundo é capaz de mostrar tão nítido, tão claro, tão perfeito, as silhuetas todas quanto o espelho. Você pode tirar a melhor foto, usar a melhor máquina, mas quando você olha no espelho, a foto ou a imagem, ela está congelada, mas o espelho você olha, você bate, você fecha as pálpebras, qualquer movimento que você faz, o espelho capta e transmite. E de vez em quando é bom a gente olhar no espelho. E esta é uma das 3 perguntas que você precisa olhar no espelho, olhar para você mesmo, parar assim diante do espelho e fazer. 3 perguntas. A primeira pergunta é essa aqui. Tenho andado com Deus? A maioria das pessoas vai dizer assim: não, eu ando com Deus. Algumas pessoas, se a gente for questionar, acham que isso pode ser uma afronta, mas não é, irmãos. Eu estou falando de algo pessoal, íntimo. Você olhar no espelho e olhar nos seus olhos no espelho e perguntar a você mesmo: eu tenho andado com Deus? Os meus passos têm sido o passo de um homem ou de uma mulher de Deus? Eu tenho comunhão com Deus, olhando nos olhos no espelho. Não estou falando de membro de igreja, não estou falando de quem frequenta culto, não estou falando de quem tem um rótulo de crente, eu estou falando de seriedade na vida. Estou falando de relacionamento com Deus, com o eterno, com o poderoso. Eu tenho andado com Deus? Essa é uma pergunta que a gente tem que encarar. A gente tem que olhar no espelho. Quando você chegar em casa, você precisa fazer isso. E tomara que todas as vezes que você olhar no espelho, você se faça essa pergunta: eu tenho andado com Deus?
Sabe por quê? Porque Deus só se agrada de gente que anda com Ele. Enoque viveu numa geração corrupta. Temos uma geração corrupta? Claro, gente. Temos uma geração que não quer saber de Deus? Claro. Temos uma geração sodomista? Claro. Mas é nesse contexto, é nessa geração que você nasceu. E você não tem como mudar isso. Você tem que olhar no espelho e fazer essa pergunta. Eu tenho andado com Deus. Minha caminhada tem sido uma caminhada de um homem, de uma mulher que serve a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Uma curiosidadezinha aqui. Presta atenção aqui. Enoque não tinha uma igreja para frequentar. Não tinha. Enoque não tinha uma família cristã. Tinha não. Enoque não tinha um pastor para orientar. Não tinha. Mas Enoque resolveu conhecer a Deus de perto. Sem Bíblia. Não tinha Bíblia, gente. Não tinha Bíblia. A Bíblia veio surgir, muitos anos depois, mas séculos depois, milênios depois. Não tinha um pastor, por mais chato que alguns achem. Não tinha uma igreja, por mais chato que alguns achem. Não tinha uma família da fé para te ajudar, para te encorajar, para orar por você. Não tinha isso. Mas o homem resolveu andar com Deus, apesar de tudo isso, de não ter tudo isso. Resolveu andar com Deus. Você tem Bíblia? Todas as versões. Tem uma igreja. Tem uma família que ora por você. Tem um pastor que cuida pela sua alma. E tem muita gente que não está valorizando tudo isso. E está preferindo andar distante de Deus. Segunda pergunta que você precisa fazer nesta noite, olhando nos olhos, nos seus olhos mesmo, diante do espelho. Parou, olhou. Segunda pergunta. Deus está satisfeito comigo? Preste atenção que as duas perguntas elas são antagônicas, são diferentes. Uma é, eu tenho andado com Deus, é a minha parte. A segunda pergunta direciona para o Senhor, Ele tem se agradado de mim? Do meu jeito de obedecê-lo, do meu jeito de servi-lo. Queridos, Enoque conseguiu levar alegria ao coração de Deus. Foi por isso que Deus o tomou. Foi por isso que Deus separou aquele homem e disse, não, esse camarada aqui está acima de qualquer um nessa terra. Deus está satisfeito com a minha vida? Não sei, olha, o DNA de Enoque era o mesmo nosso, irmãos. DNA de pecado. O mesmo DNA. Passava pelas mesmas... Às vezes a gente olha para alguns personagens bíblicos e a gente acha que eram santíssimos. Que eram pessoas quase de outro planeta. Não, irmãos. Era gente como nós, que tinha dor de cabeça, que sentia pressão, que sentia vontade de pecar e que pecava. Enoque passou por tudo isso. Eu mostrei a vocês a geração dele. Se você elencar, você vai observar que teve gente que viveu quase 3 vezes mais que ele. Mas a vida de Enoque foi tão intensa com Deus, que Deus resolveu antecipar a sua ida para a casa do Pai. Não é que Deus tinha medo que ele se desviasse, não. É porque Deus sentiu prazer na vida de Enoque.
Ô irmãos, Deus precisa sentir prazer nas nossas vidas. Deus precisa se alegrar com a gente. Olha, está cada dia mais complicado. Não sei se aconteceu com você. Volta e meia acontece comigo. Alguém, para você entender mais fácil, às vezes a gente está conversando com algum amigo, um conhecido, sei lá, aí a conversa vai e alguém pergunta: você é crente? Sou de qual igreja? Ah, de tal igreja. Ah, eu tenho um amigo que também é crente. É lá da igreja, da sua igreja, você conhece? Às vezes a gente fica assim meio cismado de responder, porque a gente não sabe qual é a intenção. A gente não sabe o que a pessoa anda aprontando. E a questão não é contra a igreja, a questão é testemunho, é o evangelho de Cristo. Enoque conseguiu andar com Deus de uma forma tão intensa, que não negociou valores que são inegociáveis. O homem tinha prazer em Deus, o homem tinha satisfação no Senhor, não apostatou da fé, tinha tudo para apostatar da fé, para se corromper. Mas ele disse não. Eu lembro de alguns anos atrás, talvez uns 5, 6 anos, eu fui no funeral de uma mulher, aqui na cidade, uma senhora. E um funeral alegre, gente. Pense, uma paz naquele velório, uma paz. Mas sabe por quê? Porque todas as pessoas sabiam quem foi aquela mulher que estava naquele caixão. Era uma mulher de Deus. Era desse tipo de gente que eu falei aqui anteriormente, que exalava o bom perfume de Cristo. Mulher de oração, tinha uma paz. A mulher conversava assim. Ninguém. Eu nasci, cresci conhecendo e convivendo com essa senhora. Foi minha professora de escola bíblica dominical. Mas era quase difícil. Eu não lembro de algum momento que eu vi essa mulher praguejar da vida. Eu não lembro de algum momento que essa mulher passou, para quem estava ao redor, um desgosto pela vida. Muito pelo contrário, a mulher tinha uma confiança em Deus, a mulher orava. Era difícil você chegar junto dela que ela depois não orasse por você. Difícil. Estava naquele velório. Eu peguei minha Bíblia, não é essa aqui, já troquei de Bíblia algumas vezes. Eu escrevi. Até hoje eu lembro essa frase. Os santos ainda andam por esta terra. E eu conheci um deles. Irmã fulano de tal. O velório, o funeral foi uma coisa do céu. Partiu. Foi encontrar com Enoque. Nosso desafio é a gente encontrar com Enoque lá na glória celestial. Mas isso implica na terceira pergunta. E a terceira pergunta é: para onde eu vou depois que eu partir? Essa terceira pergunta está intimamente ligada às duas primeiras. Não tem como soltar, desamarrar. Estão as três amarradas. E essa deve ser a pergunta que deve nos inquietar. Sabe por quê? Porque a gente pode pegar um avião e acontecer como aconteceu. Pouquíssimos dias atrás, recebi uma visita na minha casa. E conversando, eu estou correndo longe desse negócio de história de morte, de conversa de morte. E aí, eu fiquei sabendo detalhes da morte do pai, que fez 1 ano, do pai dessa senhora que me visitar, ela é esposa.
E ela começou a falar: Davi, eu estava em casa com meu pai mora em outra cidade, veio para aqui, para Itabuna, veio me ver. E quando chegou em casa, ele disse assim: eu quero ver minha neta. A neta já é casada, tem filhos, e mora em outro bairro. E ele falou: eu quero ver minha neta. E estava chovendo. E ela falou: pai, mas uma hora dessa, de noite, uma hora dessa, está chovendo. Não, eu quero ver minha neta. E diante de tanta insistência, ela pegou, pôs ele no carro e levou para o outro bairro, até a casa da neta. Quando chegou lá, ele sentou, beijou já os bisnetos, se assentou na poltrona. E a irmã falou assim, ele só fez assim, ó, e morreu. É a vida. É a vida. A questão não é somente a morte, é o pós-morte, é a eternidade. E isso não pode ser postergado, não pode deixar para depois. Isso é coisa que a gente precisa resolver agora. Eu preciso andar com Deus. Deus precisa se agradar de mim para que Ele fale assim: volte para casa e leve a gente para a sua casa. As três perguntas estão interligadas entre si. Com certeza, irmãos, com certeza, se você que está aqui tem família, se o cabeça da família desaparecer, você ia procurar em tudo quanto é lugar. Eu tenho certeza que aconteceu com aquela família também. Foram procurar, mas ninguém encontrou mais. Porque o texto diz que Deus levou Enoque para a casa do Pai. Onde vai ser a sua eternidade quando você partir? Onde vai ser? Meus irmãos, quando a gente fala de céu e inferno, as pessoas, elas estão... É a palavra profética de Paulo aos Efésios que estão colocando o dedo no ouvido, não querem mais ouvir isso. Mas essa é a realidade, a verdade bíblica. Só existem dois lugares. Só existem dois lugares pós a morte. E não existe retorno. Não existe retorno. Ninguém que morre volta. Não volta. Nem fala mais. A Bíblia diz que depois da morte é silêncio. É esperando o encontro no dia do Senhor. E nesse dia do Senhor Ele vai dizer assim, direita, esquerda, para cá e para lá. Ou a gente anda com Deus, ou a gente põe alegria no coração de Deus enquanto a gente está vivendo aqui, ou então a nossa eternidade está completamente comprometida. Eu não vou enrolar vocês. Não posso enrolar vocês, isso é Bíblia. Só existe céu e inferno. Só existe Deus e o diabo. Não existe outro lugar eterno. Eu poderia pregar uma mensagem aqui para deixar você, aquela mensagem de encorajamento, mas estou dizendo que a sua eternidade precisa ser definida hoje, antes de você dormir. Se você ainda não decidiu, ainda não definiu, porque depois cessa-se todas as oportunidades de salvação. Antes que a vida se acabe, você precisa andar com Deus. Bom, felicidade, alegria. Parece estranho, mas vocês estão entendendo. Pôr alegria no coração de Deus pelo nosso estilo de vida. E quando a gente consegue isso, Enoque conseguiu, Elias conseguiu. Quando a gente consegue isso, irmãos,
Pode ter certeza que aqueles que vão a Jesus, diz o Senhor Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. E temos uma certeza. Jesus falou assim, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, porque eu vou na frente preparar o lugar. Porque o meu desejo é, onde eu estiver, vocês também estejam comigo. E tem outra coisa que eu quero dizer para vocês, diz o Senhor Jesus. Eu quero que vocês entrem comigo na glória, porque eu quero mostrar toda a glória que o Pai me deu. Eu quero mostrar aos meus discípulos. Paulo fala assim, a mente humana, os nossos olhos não conseguem imaginar o que Deus tem preparado para nós. Deixa eu te falar uma coisa, aqui é muito joia. E ninguém quer morrer, inclusive eu como seu pastor. Mas eu quero te dizer, o que Deus preparou para nós é infinitamente melhor. Agora tem que andar com Deus é aqui. Lá no céu não tem evangelização, não tem campanha evangelística. Não tem, é aqui. É aqui. Tem que andar com Deus. Essa é uma palavra para alertar a você e a mim, para o estilo de vida que a gente tem levado. Eu lembro que algum tempo atrás tinha uma irmã, lá na Jardim, eu ainda não era pastor, quando eu pregava lá, algumas vezes que eu preguei lá, ela falou assim, ela percebeu que algumas vezes eu estava pregando sobre céu e morte. Aí ela falou assim, um dia ela falou, presbítero, o senhor para de falar sobre isso, e cada vez que o senhor fala, alguém morre. Espero que ninguém morra nessa noite. Mas se morrer, nós vamos fazer um grande velório, alegre, festivo. E quem fica tem que se preparar para encontrar, para reencontro. Eu sempre falo, nos velórios, essa frase é quase que, ela faz parte. Nós temos duas palavras que a gente pode usar no momento de velório. Adeus, nunca mais vou ver. E eu às vezes quando eu falo isso, às vezes não, quando eu falo isso, eu vou para velório pregar, não prego para quem já morreu, não, já foi. Pregar para quem está vivo, em especial os que não são cristãos, os que não conhecem Jesus. Fala, vocês querem ter a oportunidade de reencontrar? Aí todo mundo. Porque quer mesmo, né? Falei, duas palavras, adeus, nunca mais vai ver. Você quer reencontrar, acerte sua vida com Deus. E até logo, ou seja, daqui a pouco a gente se encontra. Ou logo a gente se encontra. Vamos ficar em pé? Eu não sei o que você vai fazer com essa mensagem dessa noite. Essa é uma mensagem de esperança também, mas é uma palavra séria para a gente refletir, para a gente levar a vida com Deus mais a sério. Andar com Deus em todo o tempo todo. Ser um membro da igreja não te garante salvação. Ser batizado não te garante salvação. Gostar da igreja não te garante salvação. Gostar dos amigos na igreja não te garante salvação. É filho de crente, não te garante salvação se não se converter. Ou reconhece Jesus como seu Senhor, ou o seu futuro, ou a sua eternidade está comprometida. Eu nasci num lar cristão, desde a minha meninice. Louvo ao Senhor por isso. Mas eu tive que me converter, e isso aconteceu aos 18 anos. Sabe por quê? Porque filho de crente não é crentinho. Ou se converte, ou entrega o coração para Jesus, ou então é apenas um mero frequentador de igreja. E frequentador não fica muito tempo. Mas quem é convertido fica, enfrenta as lutas.
juntos. Queria que você orasse por você. Eu vou orar por mim e você ora por você. O que você vai fazer com a mensagem dessa noite? Carta de João, Apocalipse, fala assim: quem for sujo, suje-se mais. Quem pratica a justiça, continue. Isso significa decisões. O que você vai fazer com a mensagem dessa noite? Vai deixar que ela entre no seu coração e transformar? Ou vai apenas ouvir, comentar? O que você vai fazer? Depende de você. Pai amado, bendito seja o Senhor, Deus de Enoque, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Elias, Deus de Melquisedeque, homens que andaram com o Senhor no meio de uma geração, pisou nessa terra, se relacionou com pessoas, casaram, tiveram filhos, andaram por essas terras, mas os olhos deles estavam na pátria celestial. Ó Deus, que nessa noite o Teu Espírito nos constrange a que a gente também não tire os olhos do alto, da nossa salvação, que a gente faça todas as coisas inerentes ao ser humano, trabalhe, estude, case, tenha família, mas que os nossos olhos possam estar sempre em direção ao alto, vivendo pela fé como Enoque viveu. E nós somos uma geração que somos muito abençoados, porque temos a Bíblia, a direção para a nossa vida. Temos o Espírito Santo que nos faz lembrar da palavra de Jesus. Então, por favor, firma essa palavra nos nossos corações, crava mesmo na nossa alma, nas entranhas do nosso ser, para que a gente também consiga, pelo menos, viver na sombra de Enoque, e que a gente consiga pôr um sorriso no teu rosto, que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor diga: estou gostando demais de ver como você tem andado comigo. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue em pé. Tem um cântico? Vamos cantar ao Senhor. Depois eu vou implementar a bênção. E a gente vai sentar para ver os avisos.
para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e para sempre. Amém. Amém.